Tem. Gente, olha, são 7h41 agora, a gente disse que ia ter a participação aí de dois advogados do caso do julgamento do Guilherme Longo, e eles já estão conosco aqui agora. Por favor, se puder colocar nós quatro na tela, Flávio, a gente agradece, que são os advogados Alexandre Durante, advogado assistente da acusação, e também o Antônio Carlos de Oliveira, advogado de defesa do Guilherme Longo. Queria desejar bom dia a ambos e já começar perguntando... Bom dia. Para o Antônio Carlos de Oliveira. Doutor, o julgamento demorou 7 anos para ter uma data marcada. Desculpa, aliás, exatamente. Isso já era esperado no caso, doutor? Doutor Antônio Carlos de Oliveira, por favor, bom dia. Bom dia. Você me ouve bem? Sim, estou escutando, estamos na escuta, obrigado. Bom, já era esperado que esse júri fosse designado para este ano de 2021, tendo em vista que meu cliente renunciou ao direito de recorrer, através do recurso especial extraordinário, ao STJ e, respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal. Pois, caso contrário, eu acredito que o processo não iria estar nesta fase em que se encontra, né? Então, como ele estava preso, o interesse dele, como se mantém até a presente data, é que o júri se realize o mais breve possível. Doutor Alexandre Durante, por favor, bom dia para o senhor. Eu gostaria de saber se essa demora pode ter ajudado ou prejudicado para o desfecho do caso. Bom dia, doutor. Bom dia a você, a todos que acompanham a Tati Notícias, né? Bom dia ao doutor Antônio Carlos, ao Chiavenato. E é o seguinte, para nós da acusação, nós trabalhamos com provas, com aquilo que está no processo. É óbvio que todo o atraso, tá, ele gera um perecimento daquilo que foi trazido à época dos fatos, tá? Nós temos alguns exemplos icônicos aqui em Ribeirão Preto, né? Como o caso daquela garota que foi arrastada, outros casos emblemáticos que demoraram, né? E muitos daqueles crimes prescreveram e o resultado não foi o mesmo, como se o processo tivesse sido célere, tá? É óbvio que tanto a acusação quanto a defesa têm todo o direito de utilizar os recursos necessários. E muito bem lembrado pelo doutor Antônio Carlos, tá? O cliente dele abriu mão de recorrer às instâncias superiores porque já está numa condição de cárcere e quer ter uma situação definida. Ao inverso da outra acusada, que teve a benesse de ser excluída pelo Tribunal de Justiça do Júri Popular, e eu tive que recorrer às instâncias superiores, ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, o qual determinou que ela também deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri. Devido a essa atitude do cliente, do doutor Antônio Carlos, em entrevista com ele e tudo mais, né? Eles encurtaram um caminho que eles teriam o direito de percorrer, tá? Então, assim, o problema não está no processo em Ribeirão, o problema não está a demora para os casos do júri, ela é prevista por uma questão assim de inúmeros recursos que são possíveis. Nesse caso, eles abriram mão. Então, isso trouxe essa facilidade de antecipar aquilo que poderia se prolongar por mais tempo. Eu vou fazer a mesma pergunta para ambos. Eu vou começar pelo doutor Antônio Carlos de Oliveira, advogado de defesa do Guilherme Longo. Doutor Antônio Carlos, o senhor considera necessário ou não a presença do Guilherme Longo, a presença dele no tribunal no próximo dia 14 de junho? O senhor acha necessário ou não? Primeiro para o doutor Antônio Carlos, depois a mesma pergunta para o doutor Alexandre. Essa é uma situação bastante complexa,
que existe um estudo no CNJ verificando a possibilidade de regulamentar a realização do Tribunal do Júri por videoconferência. Tá? Então, esse estudo está em andamento no CNJ, com vários integrantes, ministros do STJ, que integram também esse núcleo de estudo. A própria OAB, representante da nossa categoria, foi categoricamente contra a realização do Tribunal do Júri na forma virtual. E aí eu passo a expor algumas razões para me aliar a esta corrente da nossa classe, da classe que nos representa. Primeiro, o réu tem o direito constitucional de presença, de audiência, de estar presente em todos os atos do processo. Aí poderíamos questionar, bom, mas lá no artigo 185 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de atos por videoconferência. Sim, mas isso no procedimento comum, no procedimento ordinário, no procedimento sumário. Não está previsto no procedimento do Tribunal do Júri. Todos os atos do Tribunal do Júri devem ser realizados na forma pessoal. O réu, ele tem o direito de estar ao lado do seu advogado para que se possa, juntamente com o seu advogado, exercer a sua defesa. Olha, fazer questionamentos ao advogado, olha, pergunta isso para a testemunha, ela sabe disso, ela sabe daquilo. Então, isso é o que nós chamamos de defesa material. E isso não pode ser renegado ao réu, sob pena de afrontarmos diretamente a Constituição Federal. Então, essa é uma questão que a defesa não irá abrir mão de questionar essa questão e iremos partir aos graus de jurisdição superiores para que ele esteja presente, esteja presente no dia do julgamento. Isso Doutor a defesa não irá abrir mão de discutir essas questões. Ok. Doutor Alexandre Durante, advogado, assistente de acusação, por favor. Eu concordo com o doutor Antônio Carlos, tá? Acho e acredito que, pelo processo do júri ter um rito próprio e especial, tá? E ainda vou um pouco mais além, tá? Você vai ter um quadro de 25 jurados, nos quais vão ser sorteados 7, tá? E os outros demais serão dispensados. Você não tem garantia nenhuma que esses 7 jurados estarão há 14 dias em isolamento para que possivelmente evite-se uma transmissão do vírus da Covid-19. Só que você tem como saber se lá na unidade onde está o réu, se ele está isolado ou se ele está num raio que tem a presença de outros réus contaminados. Então, se é essa a questão para não se trazer o réu está muito mais bem protegido da disseminação de um vírus que está assolando o país, não tenha dúvida, do que os jurados que terão que estar presentes. Tá? E isso pode trazer ao doutor Antônio Carlos, inclusive, uma causa de nulidade desse ato e esse júri ter que ser repetido, caso o CNJ não regulamente isso a tempo, sabe? E tem outro detalhe. O Tribunal do Júri, eu costumo dizer que no direito penal a cereja do bolo do direito penal. É aonde os jurados terão a oportunidade de avaliar, inclusive, as reações pessoais do réu no momento em que está sendo interrogado. E isso você perde consideravelmente quando você faz um interrogatório por videoconferência. Algo que é unipessoal, ele se perece através da tecnologia, sabe? A acusação, ao meu ver, do meu ponto de vista, ainda não conversei com o Dr. Marcos Túlio, mas o meu ponto de vista é que
o tribunal do júri deve seguir o rito que está estabelecido na lei, ou seja, o réu presente, as testemunhas presentes, porque às vezes uma reação que possa deixar claro que a testemunha está sendo manipulada, tanto da acusação quanto da defesa, ela se perece, ela se sobrepõe, ela se aflora no momento. O tribunal do júri tem que ser totalmente presencial. E da minha parte, da acusação, nós também iremos querer que pelo menos o réu esteja presente. Bom, obrigado, doutor. Já vou passar para o Kevenato. Deixa eu só fazer um breve histórico aqui, que eu acabei não fazendo na abertura, mas a data definida pela Justiça para o início do julgamento do Guilherme Longo, padrasto do Joaquim, é 14 de junho. A expectativa é que dure até 2 semanas no Fórum de Ribeirão, devido à complexidade do caso. Kevenato, o doutor Alexandre Durante, também o doutor Antônio Carlos de Oliveira, aliás, a quem a gente agradece essa possível participação aqui, juntos, aqui no Tati Repórter. Por favor, Zé. E dois nomes consagrados Sem do dúvida, direito, né? Em Ribeirão Preto, em todo o Brasil, obviamente. Eu já vi entrevista dos dois e sei realmente da competência de cada um. Eu queria falar primeiro com o doutor Antônio Carlos, já vi grandes e longas entrevistas dele. O senhor é religioso, né, doutor? Sim, eu sou cristão. Uhum. Não, cristão. Não vou fazer em termos disso, não. Eu não me lembro de entrevista, nenhuma entrevista sua, falando que conversou com o capeta, com o demo, com o Satanás. Exatamente porque isso não... porque isso não deve ter acontecido. Então, para mim, quando o Guilherme Longo faz a confissão a uma produtora da TV Record, né, que hoje não está mais lá, está em outra emissora, ele, para mim, se tornou um réu confesso. Porque ninguém fala que conversou com o diabo se não acredita nele. Ninguém fala que conversou com Satanás se não viu o Satanás. O seu cliente confessou um crime. Está nos autos isso aí. A gravação da TV Record é clara. Ele explicita ali a forma como foi feita, essa coisa toda. O depoimento da repórter foi claro. As imagens transmitidas pela TV Record, e eu me lembro que à época houve muito comentário, diz que diz. Eu fui um dos primeiros a erguer um telefone e ligar para o meu amigo Chico, que é o editor, fala: Chico, parabéns, o trabalho foi bem feito, e todo mundo que está falando hoje gostaria de ter feito essa entrevista. Então, para mim, essa entrevista feita dentro de um motel, de um quarto de motel, seja onde for, tornou o seu réu em assassino confesso. Como é que o senhor vai explicar isso? Ele não tinha ali, pelo menos aparentemente, nenhuma arma apontada para ele, não tinha a corda no pescoço, não tinha nada. Pois não, doutor? Sim, vamos lá. A princípio, quando ele deu essa entrevista, ele deixou uma carta desmentindo tudo aquilo que ele havia dito e disse que fez aquilo por dinheiro, porque precisava sair do país, porque estava sendo ameaçado, ele estava tendo um linchamento público e ele iria sair do país, porque tinha toda a certeza que iria ser condenado. Isso foi deixado uma carta escrita que foi juntada no processo. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, ele deu uma entrevista para a Rede Globo de televisão, onde ele aclara tudo isso que eu acabei de dizer e explanar. Porque se ele não tivesse deixado essa carta e se ele não tivesse se explicado junto a mim, principalmente, eu não estaria no caso até o presente momento. Porque é lógico que eu me sentiria traído pelo cliente e deixaria, por uma questão ética, o caso. Agora, tanto essa confissão não reflete a realidade nenhuma do processo, que nem o promotor suscita esta confissão. Para o promotor, Guilherme Longo aplicou doses de insulina no menino Joaquim. Ele não acredita em nada, ele em nenhum momento, isso nem sequer está nos autos. A confissão não tem nenhum valor quando é feita longe da presença do órgão jurisdicional. Então, a visão da defesa e a própria visão do Ministério Público, ele despreza: eu não quero nem saber dessa confissão, isso aí não se encaixa nos autos, não tem prova nenhuma que ele teria feito isso, na visão do promotor. Para a defesa não tem prova sequer que ele aplicou insulina.
Não existe prova material. Quando o promotor fala que tem prova pericial, que Guilherme Longo aplicou insulina no menino Joaquim em dose excessiva que levou à morte, ele fala isso por presunção, por suposição. Não existe, o doutor Durante poderá argumentar sobre isso, mas eu quero que ele seja técnico e me diga se existe uma prova técnica de um perito dizendo: olha, encontrou-se no corpo do menino Joaquim uma alta dose de insulina que levou à sua morte. Isso não existe no processo até o presente momento. Tá certo? Então, esses são alguns pontos que rapidamente explanei, Obrigado, mas doutor. poderia... Ótimo, não, ótimo. Obrigado. Eu quero me dirigir, então, ao doutor Durante com a mesma indagação, que é que ele pensa a respeito disso, de um réu confesso, que diz que levou dinheiro de uma emissora, a própria Record negou isso à época, continua negando agora, e o próprio desaparecimento das seringas, né, daquelas canetas, que desapareceu de uma hora para outra dentro do Ministério Público, né, da Justiça, do Judiciário, sei lá onde que foi. O que queria que o senhor falasse exatamente sobre isso tudo. Renato, vamos lá. Vamos por partes, tá? Com relação à confissão do Guilherme Longo, tá? Essa confissão, para nós, tá? Ela foi feita de forma extrajudicial, extremamente suspeita, porque ele teve o momento certo de fazer essa confissão quando ele foi interrogado pela Justiça, e não o fez, tá? Isso não o torna ele inocente, tá? Isso descredibiliza um trabalho, ao meu ver, que já vinha sido preparado há meses, como a própria jornalista uma vez se referiu a mim, que ia ter uma bomba no caso. Então, é algo que já vinha sendo negociado, tá? Vamos dizer assim, e coincidentemente, após a entrevista, Guilherme Longo foge de Ribeirão. Guilherme Longo já tinha documentos feitos lá no Rio Grande do Sul, e o resto da história a gente já sabe, que ele foi para o Uruguai, do Uruguai foi para a Espanha, nos deu trabalho em localizá-lo, tá? Graças a Deus as redes sociais nos ajudaram muito, tá? Foi um trabalho exaustivo, mas tudo bem. Agora, vamos lá. Quando o doutor Antônio Carlos fala de provas técnicas, provas materiais e tudo mais, o que traz ao Guilherme Longo, tanto ao Guilherme Longo quanto a Natália, a autoria do crime, são um vasto conjunto de demais provas. Não se está preso somente à ingestão da insulina. A ingestão da insulina no corpo do menino não pôde ser detectada, porque o próprio doutor Antônio Carlos pediu um exame que a Justiça deferiu que fosse feito uma análise inicial se poderia ainda ser feito com as vísceras do Joaquim. O que acontece foi o seguinte: um corpo que ficou flutuando no rio, boiando no rio por 5 dias, né, em avançado estágio de decomposição, não existia um laboratório que pudesse atestar a presença da insulina, até porque a insulina ela tem um período de absorção pelo organismo muito rápido, tá? E aí as condições do material a ser examinada não permitia a realização desta perícia, tá? Isso é um detalhe. O segundo detalhe, tá? Quando se apresentou os laudos, tá, das canetas que hoje desapareceram, o desaparecimento dessas canetas, Renato, embora sejam provas, tá, eles foram laudados, tá, e os laudos não foram contestados, não foram pedido contraprova por nenhum dos defensores. Então, quando você não duvida daquilo que está sendo apresentado tecnicamente falando, você aceita o que está no laudo. Se você aceita o que está no laudo, o sumiço da caneta, tá,
é como você observar a moldura de um quadro sem apreciar a pintura. Por quê? Porque houve um momento de manifestação pelos laudos, não foi contestado, não foi pedido contraprova, não foi pedido nova realização de laudo, ainda que por um outro instituto independente, não foi solicitado nada disso. Então, o laudo por si só já supre o desaparecimento da caneta, tá? E nós temos nos autos elementos, sim, que vai levar, ao nosso ver, claro, né? Teremos aí um embate com o brilhante doutor Antônio Carlos e depois com o brilhante defensor da Natália, teremos um embate judicial, tá? Da nossa parte, extremamente respeitoso e técnico, porque hoje em dia aquela questão de o advogado ou o promotor ou quem quer que seja chegar num júri para fazer teatro e ganhar no grito, isso a sociedade já não suporta mais. Então tudo tem que ser técnico, então nós temos os elementos que a gente acredita que vai ser necessário para a gente atingir a justiça e não condenar um inocente. Doutor Alexandre, qual que é a sua expectativa, né? Está esperando do resultado com relação ao Guilherme? Bom, eu vou dizer assim, tanto com relação ao Guilherme quanto com relação à Natália, a gente espera a condenação em grau máximo, tá? Em grau máximo, observando todas as qualificadoras, tá? E esse é o nosso objetivo. Em momento algum, isso pode ser traduzido em perseguição, sim em provas que nós temos. Ok. Doutor Antônio Carlos, qual que é o senhor espera desse resultado, a sua expectativa? Bom, a expectativa da defesa é que a justiça seja feita. Existe um princípio na Constituição Federal que é o princípio da inocência. Presume-se a pessoa inocente até que se prove em contrário. E quem tem que provar que o meu cliente é culpado é quem alega. Resta ao Ministério Público demonstrar que meu cliente aplicou essa dose excessiva de insulina no menino Joaquim. Isso não se tem. Não se tem a prova testemunhal. A questão de seringas, se dose, nos próprios autos, a própria Natália, o próprio Guilherme, olha, a gente fazia um teste para ver, antes de aplicar, a gente dispensava algumas doses fora para ver se a agulha estava funcionando, se estava tudo ok. Então, essa questão de seringa, o direito penal não vive de presunção. O direito penal é necessário uma certeza absoluta para a condenação. Na dúvida, princípio que, in dúbio, pro réu. Na dúvida, o réu tem que ser absolvido e não condenado. Doutores, só para liberá-los, mas o Lúcio Mendes, nosso repórter policial aqui, também quer participar e fazer uma pergunta. Por favor, Lúcio Mendes. Isso, a pergunta é para ambos, né? Doutor Antônio Carlos, doutor Alexandre, bom dia. Olha, bom dia. A defesa estava pedindo para que o júri não fosse realizado em Ribeirão Preto. Mas agora, com a pandemia, não vai ter auditório, não vai ter público. Isso pode impactar no andamento do julgamento? Doutor, eu vou começar pela defesa. Doutor Antônio Carlos. Bom, esta é uma visão particular minha. Estou pensando em demandar essa questão perante o Tribunal de Justiça da seguinte forma. Todo julgamento deve ser público, principalmente o julgamento pelo Tribunal do Júri, pois lá nós temos o povo julgando o povo e deve ser visto pelo povo. É um julgamento popular, o próprio nome já diz, júri popular. Então, se a juíza, como proibiu a presença de público, ainda que restrito, esse júri deveria ser disponibilizado via rede social para que a própria sociedade acompanhasse e fiscalizasse o trabalho do Poder Jurisdicional. Agora, essa questão do desaforamento, só permitindo alongar um pouco mais, a própria juíza informou ao tribunal que Ribeirão Preto não teria condições para a realização do Tribunal do Júri nesta cidade. Então, ela foi favorável ao meu pedido de desaforamento. Infelizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, desta forma, não entendeu e negou o pedido de desaforamento. Mas a defesa ainda não descarta a possibilidade de discutir em instâncias superiores essa questão do desaforamento e a questão da publicidade dos atos jurisdicionais desenvolvidos
durante o tribunal do júri. Mesma questão para o doutor Alexandre Durante, por favor, doutor. Bom dia, Lucinho. Continuando a tese da sua pergunta, né? O que a gente espera é o seguinte, tá? Quando o tribunal negou o desaforamento, tá? O tribunal foi claro em dizer o seguinte: este caso tomou proporções gigantescas a nível de Brasil, vamos dizer assim, tá? Principalmente no estado de São Paulo, né? Onde ele foi amplamente divulgado, e os argumentos para o desaforamento, tá? Não suprem, tá? A necessidade, não garantem que os réus sendo julgados em outra comarca, eles vão ter algum tipo de benefício ou privilégio, ou um prejuízo maior ou menor, né, em relação à realização desse júri. Porque o caso foi divulgado amplamente no Brasil inteiro. E a imprensa, próximo ao julgamento, tanto do Guilherme quanto da Natália, vai trazer este caso à tona, e aonde quer que ele seja realizado, todos saberão o que vai acontecer, entendeu? Como que foi o caso, quem não lembra vai lembrar, quem perdeu algum detalhe, quem não estava no país na época vai ficar sabendo. Eu digo isso porque no meu perfil que foi desativado, tinha brasileiros fora do país que acompanhavam o caso. Então a gente sabe a dimensão que esse crime tomou. Então, assim, o desaforamento é uma mera questão que okay, não vai interferir. Entendeu? Eu quero... Oi. Pois não, doutor. Quer concluir, por favor? E concluindo, né? Assim como o doutor Antônio Carlos falou, que o júri, por ser um júri popular, ele deveria ter o acesso, tá? A gente pode até entender que com restrições por conta da pandemia, o júri poderia ser um júri com acesso, inclusive, a público, tá? Mas temos que ter consciência, temos que ter responsabilidade por conta da pandemia, né? E que se possa ser feito de alguma forma alternativa, como o próprio doutor Antônio Carlos falou, né? Mas eu ainda prego que todos os atos do ato do julgamento teriam que ser presenciais, inclusive com as testemunhas. Bom, doutores, eu quero agradecer imensamente, o tempo aqui é curto e, se possível, vou sugerir à nossa produção que façamos um novo um encontro, se os senhores permitirem, lógico, né? É importante para a sociedade o que o doutor Antônio Carlos disse de transmissão, seria muito importante para que as pessoas acompanhassem também, né? Todos nós acompanhássemos, isso seria de suma importância, doutor Antônio Carlos, e agradecer essa sua opinião aí de transmissão. Quem sabe, né, doutor? Quem sabe? Vamos pensar nisso também. Agora, eu quero agradecer e já convidá-los para uma próxima oportunidade, inclusive com o Lúcio, com o Chiavenato, para a gente, se possível, expandir um pouco mais o assunto. Doutor Alexandre, muito obrigado pela participação e imensamente honrado com a sua participação. Da mesma forma, doutor Antônio Carlos de Oliveira. Muito obrigado, senhores. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito honrado com a participação de ambos, como o Chiavenato disse, consagrados advogados, né? E estarão aí frente a frente, vamos dizer assim, já estiveram em outras oportunidades, dia 14 de junho, no primeiro dia do julgamento do Guilherme Longo, acusado aí pela morte do Joaquim. Muito obrigado mais uma vez, para nós é um marco, né, Chiavenato? Para nós fica aqui como um marco, né, da televisão, de tê-los participando aqui, e quem sabe numa próxima oportunidade
ampliar um pouco mais o assunto, talvez até, né, a gente vai conversar com a produção aqui de ampliar o assunto e colocar em 2h30, com a participação da população também, por que não? Enfim, vamos pensar nisso daí e já agradecer, né, ao Valmir Bononi, que criou essa possibilidade. O jornalismo vive buscando justiça, principalmente a justiça social, que às vezes se esconde atrás de pequenos gestos, né, de pessoas simples, comuns, que habitam e coabitam a nossa sociedade. Então é preciso também fazer justiça ao trabalho incansável do Valmir Bononi, que marcou um tentaço. Sem dúvida. Quantas emissoras não queriam fazer esse tipo de coisa, juntar os dois advogados, essa disponibilidade de tempo que a gente tem, né? Exato, da gente ser a nossa retransmissora, né? Da Tati ser a retransmissora e poder proporcionar esse tipo de E não encontro. se trata de fazer propaganda nossa, não. Se trata de fazer reconhecimento a um grande profissional, que é o Valmir. Parabéns, Valmir, a toda a equipe dele. E agradecer mais uma vez, né, aos advogados que foram, né, Valmir, de uma presteza, de possibilidade aí de participação. Muito obrigado mais uma vez aos doutores. São 8h11, estamos bem atrasados, mas foi uma